galera, hoje estamos lendo um novo livro de Efésios, e a gente vai ler a metade dele. Hoje a gente vai falar sobre predestinação. Para começar, eu não vou ler um texto que foi um texto de hoje, eu vou ler mais ou menos o que a gente pensa ser predestinação, a nossa doutrina, em 2 Timóteo. É um texto que a gente vai ler semana que vem, então eu só vou dar uma passadinha para vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas semana que vem a gente vai estar lendo ele, ok? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém de si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vocês pensam um pouquinho sobre isso, semana que vem a gente estuda mais, mas é mais ou menos isso a predestinação que a gente vê, né? Isso, uma parte da predestinação, que é esses primeiros versículos. Ele fala o quê? Que Deus nos escolheu, que Deus predestinou a gente para a salvação. No verso 5 ele fala para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo a gente se torna filho de Deus. Então essa parte da predestinação, que é a predestinação da salvação. Mas o que é importante ressaltar nesse texto, além dessa predestinação para a salvação? Qual que é o objetivo disso tudo? No verso 6 ele já fala, e não é só no verso 6, esse primeiro capítulo todo ele fala muito a palavra louvor e glória. Glória e louvor de quem? De Deus. Tudo isso é para a glória e louvor de Deus. No verso 3 ele também fala uma coisa super importante disso tudo, sobre a predestinação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então aqui que ele fala, primeiro você creu, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então as pessoas que são predestinadas e são escolhidas por Deus, elas primeiro acreditam em Deus, para depois ser selada pelo Espírito Santo. Então aqui existe uma sequência de fatos. A gente não estava, apesar de a gente ser predestinado, a gente não estava selado até que a gente cresce em Jesus Cristo, não é mesmo? Mas o que acontece? Bastou, pronto, agora eu aceitei Jesus, já foi selado no meu coração esse selo entre mim e Cristo, né? Não para por aí. Ainda a gente precisa crescer mais e mais. No final do capítulo 1, Paulo faz uma oração. E ele fala exatamente com essas palavras, para que Deus conceda à igreja de Éfeso o espírito da sabedoria, o espírito de revelação no conhecimento do que é Deus e de qual é a esperança de que eles foram predestinados. Qual é a esperança que eles foram chamados para obedecer. A gente tem todo um crescimento, que é a nossa vida espiritual, que é o que vai conduzir nossa vida a partir desse momento em que a gente foi selado, né? Agora a gente vai passar um pouquinho rápido no capítulo 2 e 3, mas é uma parte muito importante porque é onde a gente se inclui. A gente sabe que o Antigo Testamento e boa parte do Novo Testamento, o início do Novo Testamento, a gente vê que a promessa de Deus era para com os judeus. Mas, depois da ressurreição de Jesus e a partir do momento que os discípulos foram chamados para poder evangelizar, Deus mostra que não é só para os judeus. Os gentios são coparticipantes do seu ministério, são coparticipantes da obra de Jesus e são chamados também, e no caso, por isso que ele fala no início sobre predestinação, porque os gentios também são predestinados à salvação. No capítulo 2 ele ainda explica como é que isso acontece. É um texto muito bonito de se ler. Ele fala que Deus transforma a gente, ele pega o nosso pecado e purifica a gente através da salvação. Ele pega uma vida que por nossa causa, por causa dos nossos pecados, é morte e dá a vida. E é importante a gente ver essa mudança de postura, que é uma transformação. Não significa que os meus pecados Deus lavou e agora eu continuo sendo eu mesmo, lá. Não, é uma transformação. Eu deixo de ser eu quem sou. Aqui no texto, inclusive, ele fala que é natural nosso o ser pecador. E para a gente poder deixar isso, significa que a gente vai ter que deixar de ser, né? Nós mesmos. O texto continua e fala que tudo isso é dom de Deus, é graça de Deus. A gente não está fazendo nada para merecer isso. Quem já se arrependeu, quem já se transformou, sabe disso, que a gente não é digno de nada, faz parte do processo de conversão, você perceber isso, que você é nada. E ainda no capítulo 2, ele fala sobre uma segunda parte da predestinação, que eu falo, que é
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que é o quê? Nós somos predestinados para a salvação, mas também nós somos predestinados a andar num caminho que Jesus e Deus planejou pra gente. Aí, dando continuidade no capítulo 2 e 3, é a parte que a gente se inclui, que é a parte que Paulo mostra como os gentios fazem parte agora do ministério. São palavras muito significativas que ele usa, que é no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então a gente não é um secundário aqui, a gente é a gente está no mesmo nível, a gente está lá participando junto com os judeus, aqueles mesmos judeus que a gente leu tudo isso aqui, né? Todas aquelas promessas, todas aquelas coisas que eles tinham que fazer, a gente está co-participando para o crescimento do reino do Senhor, através da cruz e por meio do sangue de Jesus, a gente se torna esse co-participante, esse co-herdeiro. Bem, é isso. Vamos terminar de ler Efésios amanhã e vamos continuar na leitura bíblica, que a gente já está chegando no final do ano. Tchau! E aí, já leu a Bíblia hoje?